Boa noite! Boa noite. Então, vamos começar esse círculo para falar sobre o caminho de provas, que são os desafios que a nossa heroína, ou seja, nós mesmas enfrentamos quando a gente deixa a segurança da casa dos nossos pais ou do nosso lar para a gente estar em busca de nós mesmas. Quantas coisas a gente deixa para trás para nos encontrarmos? Mas para começar, eu vou trazer uma pequena oração que eu mandei foto no grupo. Feche os olhos, Ju, fechem os olhos, quem tiver. Imaginando uma rosa verde no coração. Inspira, sente o ar ao seu redor. E vai abrindo essa rosa verde no coração. E a cada inspiração, inspira, puxa o ar de renovação. Expira, botando para fora o que não precisa mais. Já te esqueceste? Sou tua mãe. Não estás só. Estás sob a minha proteção. Qualquer coisa de que me precises, pede-me. Não te preocupes com nada. Não estou eu aqui. Eu que sou tua mãe, já te esqueceste? Eu te amo e estás sobre minha proteção. Então vamos voltar, começando esse trabalho com amor de Nossa Senhora de Guadalupe, para falar do caminho das provas que são da nossa vida. Quando a gente vai em busca de nós mesmas, que é o sinônimo de sair da zona de conforto e as dificuldades que é, porque a gente se vicia no trauma e na dor, a gente se vicia no vazio e no pequeno, a gente se vicia no que é pouco, mas que às vezes a gente fala, mas já tá bom para mim. Então a gente se vicia de falar, aquele sonho que deixa para depois, aquela vontade que fica para depois. É, é quando a gente bota debaixo da nossa cama, né? A gente esconde os nossos dons e talentos. Então, sair em busca de nós mesmas, o processo de individualização, a gente vai encontrar a insegurança do desconhecido, o novo. Romper padrões, ser rebelde. E quando a gente encontra a segurança do desconhecido, não há mais quem culpar, porque passamos a ser responsáveis pela nossa própria vida. Nesse movimento de confrontar os ogros e dragões, é um movimento que a gente assume a armadura da heroína, ao invés do herói. A gente assume a nossa armadura e o que que a gente faz? A gente para de ser vítima. É quando a gente olha bem atento, assim, eu não sou mais vítima das situações. Eu me responsabilizo para matar esses dragões, eu me responsabilizo. E aí a gente não tem mais quem culpar. Ai, mas meu pai não estava para me proteger, minha mãe não estava, o meu marido. Então é um momento de você precisa ser a sua própria salvação, se libertar. Então a gente deixa de lado, a gente tem que pegar a espada, encontrar o tom da nossa voz e caminhar o nosso próprio destino. E assim, só assim a gente vai conseguir encontrar os nossos tesouros. Só que os dragões são o que a gente vai encontrar no caminho, mostrando que, na verdade, é, são as confirmações que a gente quer ouvir, né? Os testes da vida. Aquele amigo vai falar, não, mas você não sabe fazer isso, você não consegue, né? Aqueles que vai falar como se fossem as crenças dos nossos pais.
Ah, mas você precisa descansar. Ah, mas esse sonho você não pode deixar para depois. É o que inconscientemente a gente quer ouvir. Os nossos professores, chefes, eles vão repetir essas frases dos nossos pais. Só que é isso, o dragão, ele também vai fingir, ele é falso, o teste é falso, que ele vai mostrar como se o poder tivesse na nossa mão. Sim, querida, você pode fazer tudo o que quiser, desde que faça o que nós queremos. E a gente continua, às vezes, caindo nessa armadilha. O que que é o que faça o que nós queremos? É o patriarcado, é o que prende, a nossa sabotagem, é o que, no fundo, faz a gente não ir para o nosso próprio caminho. Então, quando a gente entra nessa jornada de vestir a nossa armadura e de assumir o nosso lugar, a gente vai enfrentar muitos testes, obstáculos e desafios. Porque a vida vai o tempo inteiro, principalmente quando são testes que não estão resolvidos, aí sim que eles vêm para ver se a gente passou. Então, a gente vai estar sempre à prova, precisa estar bem ligadas nos testes quando a gente resolve dar o passo de deixou a mãe, deixou a figura negativa do pai, se tomou a sua própria voz, a gente precisa estar atenta no orai e vigiai, para reconhecer que a gente precisa ter resistência, determinação e capacidade de estabelecer limites na nossa jornada dos nossos sonhos. O que são os seus sonhos? Se você quer ser uma musicista, se você quer ser uma escritora, e aí no primeiro desafio você deixa o seu livro de lado, no primeiro desafio você coloca o seu instrumento de lado, então você precisa ter determinação para realizar o que a sua alma veio fazer, ser a artista que veio ser. E aí ela fala, né, que a gente vai encontrar jogos de sexo, manipulação disfarçados de condições para obtenção de poder, realização e amor. A gente fica lisonjeado ao pensar que chegou à terra do poder e da independência, embora tudo que tenha recebido tenham sido os talismãs do sucesso. Ao longo da jornada interior, a heroína encontrará a força das próprias dúvidas, da sua autoversão e da sua indecisão, da paralisia e do medo. Embora o mundo exterior talvez lhe diga que ela é capaz, a heroína trava uma luta contra demônios que lhe dizem o contrário. Eu não sou capaz, eu sou uma fraude. Quando a gente entra nessa síndrome da impostora, eu não vou conseguir. Se eles soubessem como eu realmente sou, eu nunca teriam confiado em mim. Eu não quero me destacar. Se eu tiver sucesso, eles vão me odiar. Era muito melhor quando alguém tomava conta de mim. Eu não mereço. Se eu fosse uma mulher de verdade, iria querer casar e ter filhos. Quantas mulheres que não têm filhos entram nesse processo? Ah, eu não sou mulher de verdade porque eu não sou mãe. E isso a sociedade ainda coloca, é muito lindo ser mãe, mas muitas mulheres ainda se sentem nesse lugar por não ter esse lugar e por não querer também entrar nessa questão, né? É, e isso, esses dragões, que são a nossa mente, os obsessores da nossa mente, que a Brené Brown vai falar muito no livro Da Coragem de Ser Imperfeito, ela chama de os obsessores da nossa mente, que são as nossas vozes obscuras da nossa, as nossas sabotagens, que aqui a Murray chama de os dragões, que é o mito da dependência, o mito da inferioridade feminina e o mito do amor romântico, que são três mitos que colocam a mulher bloqueada num lugar de não conseguir se desconstruir para sua independência e liberdade total. A mulher fica aprisionada nesses três mitos. O mito da dependência, que é o mito da esperança da mulher, que tem sempre alguém que cuide da sua necessidade. E aí é que eu indico um livro maravilhoso chamado Complexo da Cinderela,
que vai falar de como a gente às vezes se sacrifica, sacrifica os nossos sonhos para colocar sempre a necessidade do outro na nossa frente, porque fomos ensinadas de uma forma enraizada dentro de nós que a necessidade do outro é mais importante que a nossa. Então a gente sente que o outro precisa sentar, que o outro precisa beber água, que o outro precisa comer, enquanto a gente esquece que a gente precisa descansar, que a gente precisa dormir. E é tão forte o mito da dependência que a gente coloca tão a necessidade do outro na nossa frente e é tão inconsciente que quando a gente tem as nossas necessidades básicas, a gente se vê culpada de sentir necessidade, porque a necessidade do outro foi introjetada na nossa frente. Então, a gente, quando tem necessidades normais, para ser atendida pelo marido, pelo namorado, pelas amigas ou pelos filhos, que podem ser incluir tempo para si, um quarto próprio, alguém para ouvi-lo, um abraço amoroso, oportunidade de se dedicar aos próprios talentos, que a mulher se sente culpada porque ela não tem esse direito a ter os próprios desejos. E ela começa inconscientemente a achar que às vezes não tem direito nenhum, que é o desmerecimento, que é a falta de amor. Não tenho direito nenhum. Eu não tenho espaço. E isso é Tonância, em Guadalupe, que vai falar assim, merecimento, seu lugar de merecimento. E é como a gente oferece, né, essa dádiva, esse presente, como se fosse quase uma culpa cristã, um orgulho. Madre Teresa de Calcutá, que vai dar para o outro sacrificar-se a si mesma para o outro poder se sentir melhor. E eu estava lembrando, assim, da minha própria experiência. Eu lembrei de uma história que eu aprendi quando era criança, do Zacarias, que eu não sei se ele é um santo, mas tem até o colégio católico Zacarias, que é no Catete. E eles ensinam que o Zacarias, ele era tão, tão generoso que ele tirou o casaco dele e deu para o mendigo. E aí eu sempre achei linda essa história, até que um dia eu falei assim, gente, mas ele ficou com frio, porque assim, ele tirou o casaco dele. Então é quando a gente vai cuidar do outro antes de cuidar da nossa própria necessidade, e a gente fica mal e não tem o que dar, e aí a gente não se supre. E o que que ela vai falar? Isso é uma postura passivo-dependente de muitas mulheres. Eu nunca tinha prestado atenção nessa postura passivo-dependente. É quando a mulher ela é passiva, ela nem finge, ela nem percebe que ela está sendo dependente. E ela tem uma motivação inconsciente de permanecer numa posição de relativa fraqueza para que as relações pessoais mais importantes possam sobreviver. Essa relação de passiva fraqueza para que as relações pessoais mais importantes podem sobreviver, isso também tem um lugar do não brilhar, de não assumir o seu lugar, o seu papel, que é quando a gente deixa, a gente morre, mas a gente fica passivo ou dependente, a gente apaga o nosso luz, é a caixinha de fósforos, a gente dá o nosso brilho para o outro, para o marido, né? Para o marido brilhar, para os filhos irem para frente enquanto você esquece de você. Porque você fica com medo até de perder as pessoas. Se você começa a viver e a brilhar, como você vai ter o amor do outro? Então, é essa passividade dependente. O medo inconsciente é a culpa de ferir o outro quando exercemos a nossa capacidade total de sermos independentes. Quantas mulheres perdem os seus relacionamentos quando elas começam a ser independentes, porque o homem não consegue suportar que ele está no lugar com uma mulher que tem o mesmo tamanho, força e capacidade que ele, ao invés de continuar com um lugar de ser o melhor, né? É o que ela vai trazer muito quando ela fala do pai,
que o pai precisa da vaidade ser nutrido. E aí, quando a mulher para de nutrir, ela tem seu próprio trabalho, ela tem sua própria vaidade. Como as relações acabam quando a mulher se fortalece. E isso, a menina, ela identifica essa leitura na, na capacidade da família, né? Quando a mãe abre mão, quando o pai precisa ser agradado. Então, aí fica uma introspecção interna, essa leitura inconsciente. Para enfrentar esse mito da dependência, nossa heroína precisa descobrir as atitudes tácitas de sua família em relação à dependência feminina. Então, se questionar como são as atitudes da minha família em relação à dependência feminina. Isso é muito bom a gente se questionar assim, onde mora a dependência, porque ela vai estar escondida. E isso é importante a gente fuçar para saber como a gente internalizou essa situação para conseguir manter o sistema em equilíbrio. Mulheres que superam a própria mãe experimentam uma considerável dose de culpa e ansiedade. Elas sentem que o sucesso é uma traição à relação mãe e filha e se culpam por terem deixado a mãe para trás. Também é importante para a heroína compreender e apreciar a função desempenhada por sua dependência tanto no passado quanto nas relações atuais. Ela pode não ter consciência da sua necessidade de proteger os outros, de sua autonomia e de seu sucesso. Ao perceber isso, ela precisa ter paciência consigo mesma para afirmar o seu próprio crescimento. Ela também precisa se reconhecer que têm necessidades saudáveis e que merecem ser atendidas. Se ela estiver num relacionamento, numa faculdade ou num trabalho que não satisfaça suas necessidades, então ela tem o direito de sair. Autonomia, realização e acolhimento são qualidades aceitas para as mulheres. Aí ela vai seguir com o mito da inferioridade feminina, que é o mito que a mulher vai receber menos no mercado de trabalho, que é o mito que o homem é mais inteligente, que nesse livro complexo da Cinderela, que é maravilhoso, coloca muito. Outro dia, uma amiga minha, ela é uma das minhas amigas mais inteligentes, ela trabalha na ONU. Ela trabalha ensinando agora vários projetos do SUS sobre paternidade, é, consciência paternal. E quando ela vai, ela às vezes ela é tão insegura que ela sabe de tudo, mas ela fica com medo de errar uma coisa que ela sabe, porque a gente acha sempre, tipo, ela acha que o chefe fala melhor, porque é homem. E eu falei, você é a pessoa mais inteligente quando você fala, eu fico impressionada, eu admiro muito a sua inteligência. Como assim você ainda está insegura com um assunto que você domina? Olha para sua história, olha onde você está, com quem você fala. Então, assim, a gente ainda acha que a gente tem uma síndrome de achar que a gente tem dislexia. Dislexia, eu estava pesquisando, é uma forma, às vezes, da mulher se sentir incapaz de se colocar na fala e no pensamento, como se o pensamento da mulher fosse mais devagar, porque a gente aprendeu isso, que o homem é mais rápido e mais eficaz. Então, a sociedade rebaixa as qualidades femininas e é improvável que a mulher se valorize como mulher. Ela é vista e se vê como carente e age a partir do mito da inferioridade, porque ela olha ao redor as conquistas dos homens que são inteligentes, criativos e ambiciosos quanto ela, e isso a confunde, mas a confirma que ela observa nas atitudes culturais que o homem é a mulher. A mulher não tem valor intrínseco próprio. Seu valor está ligado à sua relação com os homens e com as crianças.
E aí a mulher tá sempre achando, se eu fizesse mais, se eu me esforçasse mais. E aí a gente tem a síndrome da perfeição. Porque para a gente atingir esse mesmo lugar, para a gente vencer esse mito da inferioridade, a gente está sempre se, e esse se acaba com o nosso tempo. Ela precisa, ela internaliza um sentimento de autoaversão, e a sua voz de seu ódio por si mesma começa a ser muito semelhante à da sua mãe e à de seu pai. Esse crítico interior pode ser personificado como um ogro tirano ou como uma bruxa malvada. Os dois deverão ser mortos, então a gente precisa trabalhar essa crítica interna. Como as mulheres foram socializadas para expressar raivas contra si mesmas, o primeiro alvo do seu desdém sempre será a mãe. E aí, o próximo tema é matando o ogro, que é essa crítica severa dentro de nós, que é essa essa cobrança patriarcal, essa dor, esse mito que a gente acha que a gente nunca é capaz. E como é que a gente vence esse mito da inferioridade feminina? Ela vai contar uma história que ela se traiu aqui quando ela foi casar e que hoje em dia ela não teria se traído, a Murray, né? Ela traz uma história que ela foi casar e aí ela estava grávida e tinha que assinar um papel que não estava grávida. E ela assim, como assim eu tive que mentir? Porque o padre pediu para mentir para poder casar perante a Deus, sendo que, pô, ela estava grávida do marido que ela ia casar. E a gente precisa, primeiro, dar nome ao nosso tirano, começar a reconhecer quando a nossa crítica ela é uma crítica, sabendo que a gente existe uma voz muito cruel dentro de nós que a gente reproduz. Para os Hopis, os indígenas Hopi dos Estados Unidos, eles têm um provérbio que é: dentro de nós existe dois lobos, um lobo branco e um lobo negro. Qual lobo você decide alimentar? O lobo branco significa a luz, as suas qualidades, e o lobo negro significa as suas sombras. Se a gente alimenta os nossos pensamentos obsessores e as nossas críticas, a gente não cria, a gente não produz, a gente não anda para frente. A gente está sempre paralisado. Se a gente alimenta a nossa luz, reconhecendo a nossa luz, você consegue, sendo alimentando a voz desse homem, esse ânimos, esse homem carinhoso, se apoiando, falando: você pode, você é uma aprendiz, você pode errar, tá tudo bem, você não precisa ser perfeita. Você está nutrindo e matando esse ogro tirano dentro de você. Então é importante você reconhecer e dar um nome para esse tirano interno. Não preciso mais agradar, dizer sim ou ir contra a minha vontade. Isso é muito importante para a gente não matar esse ogro interno, essa crueldade. A gente precisa ter coragem para exercer as nossas escolhas e as nossas escolhas que vêm do coração. Para destruir o mito da inferioridade, a mulher precisa carregar a própria espada da verdade, afiando a lâmina sobre a pedra do discernimento. Como uma grande parte da verdade das mulheres foi obscurecida por mitos patriarcais, elas devem desenvolver novas formas, novos estilos e uma nova linguagem para expressar o próprio conhecimento. Toda mulher precisa encontrar a própria voz. E aí eu te pergunto, qual é a sua voz? E quando a gente está muito igual, escuta a sua intuição para fazer diferente, porque eu acho que é um convite da mulher estar sempre sendo disruptiva e rebelde, está sempre fazendo diferente, buscando novas maneiras e nunca deixando oprimir a sua voz. O que você quer, o seu coração. Aprimorar suas habilidades de comunicação ajuda a heroína a se dar bem com diferentes tipos de pessoas e ter coragem de apresentar sua visão inspira outras mulheres a confiar nas próprias imagens e palavras.
Quanto mais vemos arte feminina, poesia e peças de teatro femininas, trabalhos de dança coreografados por mulheres e ambientes de trabalhos projetados por mulheres, mais valorizamos a voz da mulher. Toda mulher que dissipa o mito da inferioridade feminina se torna um exemplo para outras. Então, fechem os olhos e imaginem assim, quem são as mulheres que te servem de exemplo, de superação, de admiração, de realizadora de sonhos? Isso é muito importante, a gente ter figuras que são aliadas às nossas vontades de construir, às nossas vontades de realizar. Uma mulher deve afirmar o valor da sua feminilidade. Ela precisa reconhecer sua contribuição à cultura e à sociedade como algo intrinsecamente valioso em qualquer forma feminina. Mais empatia nos relacionamentos, uma orientação estética forte e confiável e um desejo altruísta de oferecer cuidados. Através desse tipo de autoestima, ela é capaz de formar uma parceria igualitária com os homens e com seu ânimos, que é essa voz do lobo branco que a gente precisa estar sempre alimentando com palavras positivas, para que as mulheres deixem de emular os homens, de precisar de aprovação das instituições masculinas e de menosprezar outras mulheres pelas adaptações que fazem. Elas têm de reconhecer que elas são pessoas masculinas, sem poderes mágicos ou uma autoridade intrínseca por causa do seu gênero. E aí, o terceiro mito é o mito do amor romântico, que é o mito que a gente nasceu ouvindo, que a gente só é feliz com casamento. E todo casamento, o príncipe encantado, sim, acaba depois que casa, né? Ninguém fala como é a vida deles. Então, esse mito do amor romântico que torna a mulher sempre à procura de um pai, um amante ou um salvador, que também vai estar muito bem descrito no livro da Complexo da Cinderela, que nos torna vítimas das falsas noções de realização. Se eu encontrar o marido certo, eu serei feliz. Então, continua no si, né? O meu marido, se eu encontrar o chefe certo, avançarei rápido na carreira. Se eu estiver, com um homem poderoso, serei poderosa também. Posso ajudá-lo com sua carreira, seus negócios e suas escritas. Isso no mito lá no livro da jornada da Complexo de Cinderela, ela conta da história dela, né, a autora, que ela tem um marido e ela está sempre ajudando esse marido a escrever, a ser bom professor, enquanto ela paga, como ela, como jornalista, como escritora, como ela projeta que ele vai ganhar mais e que ele vai pagar as contas, porque é como se fosse também o dever do homem de ganhar mais que a mulher, porque é o homem, no final, que vai bancar as contas da casa. E isso é um mito que a mulher, até as meninas, têm, que é o homem a grande fonte de salvador. Então, esse amor romântico, essa idealização do homem, como um homem tem que ser maior, tem que ser salvador, tem que ser uma promessa. Que a mensagem é: não precisarei descobrir o que eu quero fazer, eu posso viver a vida dele. Então, quantas mulheres às vezes não precisam mais descobrir quem são, porque ela vive a vida do marido. O marido vai jogar futebol e aí tem o almoço com as esposas, e aí você vai para casa e aí o jantar está na mesa, que você que faz, e você não precisa fazer nada porque você pode viver a vida do seu marido. E isso é o mito do amor romântico, porque é mais difícil a gente descobrir o que quer. Então, assim, coloca na conta dele e anula os seus sentimentos e não queira se buscar. Esse é o problema do mito do amor romântico. Ao prometerem completá-la e protegê-la, eles perpetuam a crença de que ela não precisa empreender uma jornada heróica. Eles matarão os dragões para ela. Então, elas serão cuidadas. O senso de individualidade de um homem
é reforçado quando ele resgata uma mulher. Ele é o macho alfa, o fodão. E a mulher não precisa. As mulheres esperam. A garotinha do papai espera na janela com o nariz amassado contra o vidro, buscando na escuridão os faróis do carro dele. Na adolescência, ela espera ao lado do telefone, na expectativa da hora em que ele ou ela vai ligar. Ela espera o seu primeiro beijo, seu primeiro encontro, seu primeiro orgasmo. Quantas mulheres esperam que o homem vai ser muito gentil e maravilhoso e vai dar o primeiro orgasmo quando a mulher em si nem sabe onde está a sua vulva, como ela é esse portal. Então, assim, a gente fica esperando que eles, às vezes, a gente nem comunica o que a gente quer, porque a gente, na nossa passiva dependência, a gente nem fala o que quer. Então, como anda a nossa fala? Se ela anda bem colocada, ou a gente briga porque a gente não sabe falar. Então, falar é muito importante para acabar com o mito do amor romântico. E isso porque ela escuta: você não é suficiente sozinha. Você precisa de alguém que te complete. Você precisa do outro. Você precisa esperar. Na maioria dos contos de fada, a heroína é retirada do seu estado de espera, de seu estado de inconsciência radical, e instantaneamente se transforma para melhor. O catalisador dessa mudança mágica é geralmente um homem. Branca de Neve, Cinderela, Rapunzel, a Bela Adormecida, e Perséfone todas compartilhavam variações do mesmo príncipe. E, no entanto, quando a transformação da Helena realmente ocorre, costuma ser o resultado não de um resgate de alguém de fora, mas de um crescimento e desenvolvimento interior extenuante que se desenrola ao longo de muito tempo. E aí, ela vai trazer o conto que eu vou pegar por aqui, de Psique, Eros e Psique. Eros e Psique. Eros é o filho de Afrodite e Psique era a mulher mais bonita de um reino. Até que todos começam a falar que Psique é tão bonita que Afrodite um dia fica irritada e ela manda Eros para se vingar dessa afronta de uma mulher que possa ser tão bonita como Afrodite, a deusa do amor. Então, Psique, que está causando angústia. Ninguém quer casar com a Psique porque ela é bonita demais. Ninguém quer esse problema. Então ela começa a gerar uma angústia para os pais, porque as irmãs mais velhas já estão casadas e felizes, e ninguém pede a sua mão em casamento. Seu pai, um rei, vai a um oráculo dominado por Afrodite, que, por inveja de Psique, declara que ela deve ser levada ao topo de uma montanha, acorrentada ali e deixada para se casar com uma criatura horrível. Afrodite instrui seu filho Eros, o deus do amor, a despertar em Psique o amor pela criatura horrível que virá buscá-la à meia-noite. No entanto, quando Eros vê Psique, acidentalmente espeta o próprio dedo em uma das suas flechas e se apaixona por ela. Ele decide então tomar Psique como sua noiva e a leva da montanha até o Vale do Paraíso, onde Psique desperta e descobre que está casada com esse magnífico deus marido, que está com ela todas as noites e impõe apenas uma restrição. Ele exige que ela prometa que não olhará para ele e não perguntará sobre os seus negócios. Ela pode ter tudo o que desejar, mas não deve questionar nada. Psique concorda e vive feliz por um tempo, sem questionar nada, até que suas duas irmãs tentam visitá-la. O príncipe Eros adverte Psique que suas irmãs encheridas trarão o desastre, mas ele acaba cedendo e as irmãs a visitam. As irmãs querem saber tudo sobre o marido de Psique e ele inventa várias histórias. Entretanto, por fim, as irmãs percebem que ela não conhece o marido e sugerem que Eros, na verdade, é uma criatura repugnante
que vai comer seu próprio filho quando o bebê nascer. Porque, na verdade, elas estão morrendo de inveja que a Psique está lá num paraíso lindo, ela tem a comida, que esse conto está aqui, está resumido. Aí ela pisca, tem mãos mágicas que dão de beber, de comer, flores. Ela está num lugar assim maravilhoso, cheia de ouro e roupas elegantérrimas. E aí as irmãs aconselham a Psique pegar uma lamparina e uma faca e matar o seu marido enquanto ele dorme. E detalhe, nessa história, o Eros, ele não deixa ela ver quem ele é, mas eles fazem um amor de noite, é uma coisa de louco, assim. Eros é o deus do amor. Enquanto dorme. Naquela mesma noite, porém, enquanto ele dorme, Psique tira a tampa da lamparina, apanha a faca e olha para ele. Naquele momento, ela vê que ele é o deus do amor. Psique larga então a faca e se fura acidentalmente com uma das flechas de Eros. Ela larga então a faca ela larga a faca. Ela imediatamente se apaixona por ele. Ao mesmo tempo, uma gota do óleo de lamparina cai no ombro de Eros e ele desperta e sai voando. Com Psique agarrada nele, cansada, ela cai na terra e Eros a abandona. Em desespero diante do que acontece, Psique deseja se afogar imediatamente em um rio. Pan, que é o deus selvagem, que é de uma sabedoria selvagem, ele é bem parecido com a Baba Yaga, com... Tanto é que ele é um deus meio homem, meio gente, ele tem patas de animal. Dissuade Psique de tirar a própria vida. Ele sugere que ela reze para a deusa do amor, que compreende quando alguém está enlouquecido de paixão. Psique percebe que ela mesma deve ir até Afrodite, que relutantemente lhe dá 4 tarefas como condição para salvá-la. Primeiro, Afrodite mostra a Psique uma enorme pilha de sementes de vários tipos, todas misturadas, e lhe diz que ela deve separá-las antes do anoitecer ou morrerá. Psique espera. As formigas ouvem seu dilema e separam as sementes em diferentes montinhos para ela. Na jornada no livro Mulheres que Correm com os Lobos, agora eu não sei se é a donzela sem mãos, mas isso é quando o inconsciente atua. A Vasalisa, quando a Baba Yaga dá tarefas para a Vasalisa, separa as coisas, a boneca faz. As formigas têm essa coisa do inconsciente, de separar inconscientemente o joio do trigo. O pensar que a mulher precisa entender essa separação das coisas que são importantes ou não dentro do nosso inconsciente. A segunda tarefa que Afrodite impõe de má vontade a Psique é ir a um determinado campo atravessando um rio e trazer de volta o velocino dos carneiros dourados do sol antes do anoitecer. Os carneiros dourados do sol, eles eram selvagens e era impossível entrar nesse campo. Mais uma vez, diante desta tarefa assustadora, Psique pensa em se jogar no rio, mas os juncos à beira da água lhe dizem para se aproximar dos carneiros não durante o dia, mas durante o anoitecer, para pegar um pouco de lã dos animais que ficam presos nos galhos, porque eles saem e vão dormir. Então, eles não ficam no campo, e aí nisso ela vai lá e pega o que sobra nos galhos, embaixo das árvores onde eles descansam. E ela encontrará o suficiente para satisfazer Afrodite. Na terceira tarefa, Afrodite instrui a Psique a encher uma taça de cristal com água do rio Estige, que é guardado por monstros perigosos. Quando Psique se sente derrotada, surge uma águia de Zeus que voa para o centro do rio, mergulha a taça nas águas perigosas e a enche e a devolve a Psique. A quarta tarefa é a mais interessante. Psique precisa entrar no mundo inferior, obter uma caixa de creme de beleza da própria Perséfone. Psique pensa que a missão é impossível e novamente se sente derrotada. Dessa vez, é uma torre que lhe dá as instruções necessárias.
Ela deve levar 2 moedas na boca e 2 pedaços de pão de cevada. Ela deve se recusar a ajudar um carroceiro coxo que leva um burro que lhe pedirá para pagar alguns paus. Deve pagar o barqueiro do rio Estige com uma das moedas, desviar da mão de um moribundo que se estende para fora da água e se recusar a auxiliar 3 mulheres que estão tecendo os fios do destino. Ela deve lançar um pedaço de pão de cevada para Cérebro, o cão de 3 cabeças, que guarda a entrada do mundo inferior, e entrar enquanto as cabeças estivessem disputando o pedaço de pão. Ela deve, então, repetir todo o processo ao contrário na volta. Psique recebe o creme da beleza e consegue retornar ao mundo superior, depois de todas as provas e tentações, abrindo a caixa somente ao chegar. Ao abri-la, um sono fatal imediatamente cai sobre ela, que vai ao chão como se estivesse morta. Esses ensinamentos que ela é ensinada, porque aqui está um resumo, é aprender a dizer não, a colocar os limites. Porque várias pessoas nas nossas jornadas vão pedir e a gente precisa, às vezes, não, eu não vou fazer por você. E a tentação é muito grande. São as mulheres que tecem o destino, é o barqueiro. Então a gente quer, é o mendigo, é alguém que vem roubar de nós. A gente quer, então é dizer não. Nesse momento surge Eros, que lhe retira do sono, colocando-a de volta na caixa, e leva Psique com ele para o Olimpo. Lá conversa com Zeus, que concorda que Psique completou satisfatoriamente todas as tarefas e se tornará uma deusa. Afrodite também concorda. Os deuses entram em acordo. E Eros e Psique se casam. Psique dá uma luz a uma menina, a quem dá o nome de Prazer. Psique é uma mulher que ainda não abordou a psicologia de filha. Ela não conhece nada, exceto a casa dos pais. É quando é transportada por Eros para o Vale do Paraíso para se tornar sua noiva e aceita seu destino sem fazer perguntas. Ela é aliviada por ser resgatada das garras da horrível criatura e está disposta a jamais saber quem é a pessoa com quem se casou. E isso é o que acontece com a maioria de nós quando nos casamos pela primeira vez. Estamos dispostas a permanecer em um estado de ilusão até que algo nos obrigue a acender a luz da razão sobre nós e sobre o nosso relacionamento. Psique foi forçada a tomar consciência devido à insistência de suas irmãs em descobrir mais sobre o seu marido. Ela joga sobre ele a luz da razão e se apaixona pelo que vê e o perde imediatamente. Ela foi abandonada, o paraíso já era e ela deve enfrentar a vida por conta própria. Sua perda a envia para o rio, onde ela quer afogar as suas mágoas. Entretanto, ela é persuadida por Pan a não optar pela saída mais fácil e a começar a sua própria jornada de individualização. Ela mesma deve ir até a deusa do amor e ser testada. As tarefas lhe são atribuídas por Afrodite representam algum dos testes dos quais a psique feminina deve lutar para crescer. Então, isso é o que a gente precisa estar sempre buscando fazer. Primeiro, psique deve separar as sementes, que é isso que eu falei, separar o joio do trigo. Como você sabe, todos os elementos de um sonho ou de um conto de fadas são um aspecto do eu. Portanto, as formigas que vêm para ajudá-la são aquela parte da psique que deve organizar as possibilidades, ordenar a confusão e aprender a confiar em suas próprias ferramentas psicológicas, intelectuais e intuitivas, para entender o que deve ser enfrentado por conta própria. Uma mulher precisa afilhar a espada do discernimento para decidir o que lhe convém em sua vida e o que deve ser eliminado. Então, a gente precisa pensar sobre, e às vezes o tempo ajuda. Por isso que é sempre de uma forma inconsciente. Ela vai descansar e as formigas atuam. Na segunda tarefa, a psique deve encontrar o seu próprio poder feminino. Ela deve obter a lã do carneiro agressivo, cuja principal tarefa é afirmar dominância.
Ela precisa ouvir a sua própria voz instintiva e cultivar a paciência para não agir muito rapidamente e provocar sua própria destruição. Ela precisa encontrar uma maneira de conseguir um símbolo de poder para si, mesmo sem ser destruída no processo. Esse é o teste que muitas mulheres enfrentam todos os dias em uma cultura patriarcal. Desafiadas a superar o mito da inferioridade feminina, elas precisam alcançar o poder que procuram sem se armarem, sem se desconectarem dos próprios sentimentos da sua alma feminina. A terceira tarefa simboliza a necessidade da psique de desenvolver uma visão geral de uma situação para ser capaz de não sucumbir ao medo. A perspectiva da águia lhe permite observar os padrões da sua vida para que ela não caia em comportamento autossabotador repetitivo, seja nos relacionamentos ou no trabalho. A quarta tarefa é a mais difícil para quase todas as mulheres, porque ela deve impor limites a si mesma e aos outros. Impor limite a si mesmo é muito difícil às vezes. É mais difícil do que impor limite aos outros, que também pode ser muito difícil. Além de admitir para si que é aceitável ter limitações. Tipo, eu não posso, eu não quero, eu não preciso dar conta também. Psique realiza a quarta tarefa dizendo não àqueles que pedem sua ajuda. Para cada uma de nós se abstenha de abdicar de si mesma. Devemos parar de resgatar os outros, reconhecer que cada um tem seu próprio destino. Alguém já me falou isso, né, Juliana? Alguém já me falou isso muito. Somente então poderemos nos tornar inteiras. Quando Psique retorna do mundo inferior, ela não consegue conter sua curiosidade e abre a caixa do creme de beleza de Perséfone, porque a curiosidade é o mal que nos move. Ela cai num sono mortal, tornando-se inconsciente. Este fracasso faz com que ela se lembre de que é humana, porque humanos erram. E também nos recorda que sempre encontraremos a derrota em nosso caminho. Cometemos erros, nos traímos, retrocedemos. Mas também aprendemos com cada passo em falso, e isso é parte de um ser humano. Não podemos esperar a perfeição, e a cada vez que caímos, outra parte da nossa psique, como Eros no mito, nos elevará à consciência. Eros, na história, a psique encontra vários aliados, né? A formiga, que ajuda ela a separar os juncos que falam como ela pegar a lã dourada, a águia que enche a taça para ela, uma torre que lhe dá instruções. Eros salva a Psique de um sono mortal, levando-a até o Olimpo para torná-la uma deusa. Quando Psique perde a fé e quer se afogar no rio, Pan é um aliado que a encoraja a seguir em frente. Um aliado, em geral, já sobreviveu às suas próprias provas e agora pode transmitir seu conhecimento e sabedoria para outra pessoa. O aliado nos guia no caminho da vida e nos motiva a permanecer na nossa própria jornada. Não importa o quão difícil seja superar. Alguns aliados nos ajudam a ultrapassar os limites. Outros nos ajudam quando somos testados. Desenvolvemos uma relação com o nosso aliado interno à medida que desenvolvemos mais consciência. Então, nesse aliado, esse ânimo, essa nutrição, a consciência é o self. Quem somos? A parte mais sábia, mais semelhante a Deus em nós, é o self. Nosso aliado interior costuma personificar as qualidades das pessoas que nos ajudaram em diferentes momentos ao longo da vida. Para tornar-se mais consciente do seu aliado interior, lembre-se das pessoas que apareceram em diferentes momentos da sua vida para apoiar, guiar, acolher, inspirar você.
No final, aqui, nesse aqui, ela não fala, deixa eu ver, que eu estou usando no outro livro. Só voltar aqui uma coisa para fechar. Quando ela ganha a força, a sua imortalidade de deusa, que ela completou essas tarefas, ela conquistou um lugar de posição de igualdade e conquistou o amor verdadeiro. Ela saiu do lugar de passiva dependente, ela foi à luta, ela foi se conhecer, ela foi tirar os véus. Ela conquistou essa posição de igualdade com Deus e virou uma deusa. Muitas mulheres que vivem sob o feitiço do amor ilusório querem que seu cônjuge seja um semideus que cuide de todas as suas preocupações mundanas. Dessa forma, elas não serão culpadas a se tomar decisões erradas. A heroína deve ter coragem de desmistificar seu parceiro e retomar a responsabilidade pela sua própria vida, que é o que Psique faz quando ela decide, no processo de individualização dela, ao invés de se matar, que é fácil, vou lá para o Rio, vou encontrar a Afrodite, que passa as tarefas como são a jornada de Hércules, né? Os 12 trabalhos de Hércules. De Hércules. A, a heroína precisa tomar decisões difíceis e ganhar autonomia. Só quando é liberada ou se libera da crença de que sua realização está na mão de um amante e que é uma mulher, poderá encontrar um parceiro em posição de igualdade e desfrutar o verdadeiro amor. Então, ela precisa estar com isso dentro dela, que ela precisa ser liberdade, que ela precisa ganhar autonomia. E que sim, é possível você ter um relacionamento de igualdade, de não dependência. Isso é possível. Eros, ele também vai representar esse ânimo interno da mulher, essa cura, esse masculino, essa. Então, essa história ela vai falar desse equilíbrio do feminino e do masculino dentro de nós. O dever de casa, que é para ajudar nessa construção desse masculino que nos apoia, dessa força, dessa independência, é a gente, nessa semana, enquanto estiver nesse trabalho, sentar e até escrever quem foram os aliados da sua vida que apoiaram os seus sonhos. E quais foram as frases que vocês ouviram que foram frases de incentivo para você caminhar para frente, mesmo quando você acha que não é bom? Às vezes, assim, a gente briga com a pessoa, mas a pessoa tá com razão quando a gente não quer ver. Escrever um pouco sobre essas frases e sobre essas pessoas para se nutrir dessa força que é esse ânimos que nos ancora e que nos nutre e que nos apoia. Então, eu vou deixar esse dever de casa. E aí é escrever. Você pode até fazer uma lista, eu vou dar aqui uma dica sobre o nome do aliado, a dádiva que ele traz, assim, ele era bom, bem-humorado, uma capacidade de se manter concentrado, tinha muita compaixão, me mostrou que era ágil. E a parte desse aliado, dessa pessoa que pode ter sido um bom professor, uma amiga, uma mestra, uma tia, é procurar a luz na escuridão, capacidade de rir de mim mesma, desejo de permanecer presente, capacidade de ouvir profundamente. Fazer essa lista e trazer para você essas qualidades, que depois a gente vai, eu vou mandar uma meditação pelo WhatsApp mesmo, para a gente visualizar essa força dentro de nós e começar a trazer assim, repetir essas frases assim e ver que são suas essas partes. Essa pessoa me ensinou a estar presente, essa pessoa me ensinou o meu valor, assim, essa pessoa me ensinou a honrar o meu tempo, essa pessoa me ensinou a dizer não. E isso é muito importante para a gente nessa construção. Aí o próximo encontro vai ser na semana que vem, terça-feira, e aí a gente vai para
a dádiva ilusória do sucesso, que é a desconstrução do que a gente acha que é importante, o que é verdadeiramente importante para a gente. Então, fico aqui com muito amor. Te amo. Feliz que você veio presencial hoje. Especial. Amei, amei, Nice, gratidão. Nossa, perfeito. Não tem nem palavras para expressar tudo que eu estou sentindo, porque veio como um bálsamo. Cara, Amei. Muito obrigada. depois lê esse conto inteiro do. Eu tenho o livro, eu te empresto, é maravilhoso. Eu quero, preciso. Então tá, minha irmã, uma boa noite para você. A gente vamos se Boa falar noite, minha depois. irmã. Bom caminho, bons sonhos, uma Bons boa sonhos. semana. Boa semana. Beijo! Beijo, arro. Arro! Tchau! Vou desligar.